1 Reis, capítulo 9. O Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. E sucedeu, quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, os quais ele se agradou em fazer, o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido a ele em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste diante de mim. Eu consagrei esta casa que tu edificaste, para ali colocar o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. E se tu andares diante de mim, como Davi, o teu pai, andou, em integridade de coração e em retidão, para fazer segundo tudo o que te tenho ordenado, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então estabelecerei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, o teu pai, dizendo: Não te faltará um homem sobre o trono de Israel. Se vós, porém, insistirdes em se desviar de me seguir, vós e vossos filhos, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, os quais coloquei diante de vós, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eu cortarei Israel da terra que eu lhes dei, e esta casa, que santifiquei para o meu nome, lançarei da minha vista. E Israel será um provérbio e um escárnio no meio de todo o povo. E nesta casa que é elevada, cada um que passar por ela ficará atônito e assobiará, e dirão: Por que o Senhor fez assim a sua terra e a esta casa? E eles responderão: Porque eles abandonaram o Senhor seu Deus, que retirou seus pais da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Portanto, o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. E sucedeu, ao fim de 20 anos, quando Salomão havia edificado as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, Hirão, o rei de Tiro, havia fornecido a Salomão as árvores de cedro e de cipreste, e ouro segundo todo o seu desejo, que então o rei Salomão deu a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. E Hirão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe havia concedido, e elas não lhe agradaram. E ele disse: Que cidades são estas que tu me tens concedido, meu irmão? E ele as chamou de terra de Cabul até este dia. E Hirão enviou ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a razão do tributo que o rei Salomão levantou, para edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e a muralha de Jerusalém, e Assor, e Megido, e Gezer. Porque Faraó, o rei do Egito, havia subido e tomado Gezer, e a queimado com fogo, e matou os cananeus que habitavam na cidade, e a deu como presente à sua filha, esposa de Salomão. E Salomão edificou Gezer e Bet-Horon de baixo, e Baalate e Tadmor no deserto na terra, e todas as cidades de armazenamento que Salomão tinha, e cidades para as suas carruagens, e cidades para os seus cavaleiros, e aquilo que Salomão desejou edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. E todas as pessoas que foram deixadas dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, os quais não eram dos filhos de Israel, os seus filhos que foram deixados depois deles na terra, aos quais os filhos de Israel também não foram capazes de destruir por completo, sobre aqueles Salomão lançou um tributo de trabalho servil até este dia.
Todavia, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos. No entanto, eles eram homens de guerra, e os seus servos, e os seus príncipes, e os seus capitães, e soberanos das suas carruagens e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam acima do trabalho de Salomão, 550, os quais dominavam sobre o povo que executava a obra. Contudo, a filha de Faraó subiu da cidade de Davi até a sua casa, que Salomão havia edificado para ela, então edificou a Milo. E 3 vezes por ano, Salomão oferecia ofertas queimadas e ofertas de paz sobre o altar que ele edificou para o Senhor. E ele queimou incenso sobre o altar que estava diante do Senhor. Assim ele concluiu a casa. E o rei Salomão fez uma armada de navios em Ezion-Geber, o qual está ao lado de Elate, na costa do Mar Vermelho, na terra de Edom. E Hirão enviou na armada os seus servos, marinheiros que tinham conhecimento do mar, com os servos de Salomão. E eles chegaram em Ofir e retiraram de lá ouro, 420 talentos, e o trouxeram para o rei Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 8, Salomão edifica cidades. E sucedeu, ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que as cidades que Hirão havia restaurado para Salomão, Salomão as edificou e fez com que os filhos de Israel ali habitassem. E Salomão foi a Amate-Zoba e predominou contra ela. E ele edificou Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns, as quais edificou em Ramate. Além disso, ele edificou a alta Bet-Oron e a baixa Bet-Oron, cidades fortificadas com muros, portas e barras. E Baalate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades das carruagens, e as cidades dos cavaleiros, e tudo o que Salomão desejou edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. E quanto a todo o povo que foi deixado dos heteus, amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus, os quais não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, aos quais os filhos de Israel não consumiram, Salomão fez com que eles pagassem tributo até este dia. Porém, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para sua obra, mas eles foram homens de guerra e chefes dos seus capitães e capitães das suas carruagens e cavaleiros. E estes foram os chefes dos oficiais do rei Salomão, a saber, 250 que governaram sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi até a casa que ele havia edificado para ela, porque ele disse: A minha esposa não habitará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares para os quais a arca do Senhor veio. Então Salomão ofereceu ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar do Senhor, o qual ele havia edificado diante do pórtico. Segundo uma certa proporção todos os dias, oferecendo de acordo com o mandamento de Moisés nos Shabbats e nas luas novas e nas festas solenes, 3 vezes por ano, a saber, na festa dos pães ázimos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. E ele indicou, de acordo com a ordem do seu pai Davi, as turmas dos sacerdotes para o seu serviço e os levitas para os seus encargos, de louvar e ministrar diante dos sacerdotes, como a obrigação de todos os dias exigia.
os porteiros também pelas suas turmas a cada porta, porque assim o havia ordenado Davi, homem de Deus. E eles não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas acerca de nenhuma questão, nem acerca dos tesouros. Ora, toda a obra de Salomão estava preparada desde o dia da fundação da casa do Senhor e até ser terminada. Assim, a casa do Senhor foi aperfeiçoada. Então, foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, à beira-mar, na terra de Edom. E Irão lhe enviou pelas mãos dos seus servos, navios e servos que tinham conhecimento do mar, e foram com os servos de Salomão até Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram até o rei Salomão. Provérbios 25. Outros provérbios de Salomão que foram coligidos no tempo do rei Ezequias. Estes também são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. É a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar um assunto. O céu pela altura e a terra pela profundidade, e o coração dos reis é inescrutável. Tira a impureza da prata, e sairá vaso para o refinador. Tira o perverso de diante do rei, e o seu trono se estabelecerá na justiça. Não te estendas a ti mesmo na presença do rei, e não fiques no lugar de grandes homens, porque melhor é que te digam: vem aqui em cima, do que seres humilhado na presença do príncipe a quem teus olhos viram. Não saias apressadamente para lutar, para que no fim não saibas o que fazer, quando teu vizinho tiver te envergonhado. Discute a tua causa com o teu vizinho, e não reveles o segredo a outro, para que aquele que o ouvir não te envergonhe e a tua infâmia não se desvie. Uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata, como um brinco de ouro e como um ornamento de ouro fino. Assim é um sábio reprovador sobre um ouvido obediente. Como o frio da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Quem quer que se gabe de um presente falso é como as nuvens e o vento sem a chuva. Pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. Achaste mel? Come-o tanto quanto te for suficiente, para que não te fartes dele e o vomites. Afasta os teus pés da casa do teu vizinho, para que ele não fique cansado de ti, e assim te odeie. Marreta e espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o seu vizinho. A confiança em um homem desleal em tempos de dificuldade é como um dente quebrado e pé desconjuntado. Como aquele que toma a vestimenta no tempo frio e como vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. O vento norte dispersa a chuva, e a face irada a língua maledicente. É melhor habitar no canto de um eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Como águas frias para uma alma sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Um homem justo caindo diante de um perverso é como uma fonte turva,
e uma nascente corrompida. Não é bom comer muito mel, assim como para os homens buscar sua própria glória não é glória. Aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Provérbios 26. Como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao tolo. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Um chicote para o cavalo, uma rédea para o jumento e uma vara para as costas dos tolos. Não respondas a um tolo de acordo com a sua loucura, para que não sejas como ele. Responde a um tolo de acordo com a sua loucura, para que ele não seja sábio em seu próprio conceito. Aquele que envia uma mensagem pela mão de um tolo, corta os pés e bebe o dano. As pernas do coxo não são iguais, assim é uma parábola na boca dos tolos. Como o que prende a pedra na funda, assim é aquele que dá honra a um tolo. Como um espinho que entra pela mão de um bêbado, assim é uma parábola na boca dos tolos. O grande Deus que formou todas as coisas, tanto recompensa ao tolo, quanto recompensa aos transgressores. Como um cão retorna ao seu vômito, assim um tolo retorna à sua loucura. Vês tu um homem sábio em seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O homem preguiçoso diz: há um leão no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta vira sobre suas dobradiças, assim faz o preguiçoso sobre sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão em seu peito, ela o aflige a levá-la novamente à sua boca. O preguiçoso é mais sábio em seu próprio conceito do que 7 homens que possam dar um motivo. Aquele que passa e se intromete em uma briga que não lhe pertence é como alguém que toma um cão pelas orelhas. Como um homem louco que lança tições, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu vizinho e diz: não sou eu um brincalhão? Onde não há madeira, o fogo se apaga. Então, onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Como os carvões para as brasas e a madeira para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras de um mexeriqueiro são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Os lábios ardentes e um coração perverso são como um caco coberto de impurezas da prata. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, no seu interior encobre o engano. Quando ele falar bonito, não acredites nele, pois há 7 abominações em seu coração. De quem o ódio é encoberto pelo engano, sua perversidade será exposta diante de toda a congregação. Quem quer que cave uma cova, cairá nela, e aquele que rola uma pedra, ela retornará sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles que são afligidos por ela, e uma boca lisonjeira opera a ruína.